amigos telespectadores da TV Mundo Maior. Eu, João Lourenço, estamos aqui em mais um programa novamente na TV. É um programa que é ao vivo e que vai ao vivo todas as sextas-feiras às 16 horas. Assim como na semana toda, à tarde, 16 horas, nós temos um programa vivo. Hoje é o programa novamente, um programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto sempre de lembrar que aqui nós não vamos usar a doutrina espírita, e muito menos nenhum conhecimento da biologia, da medicina, da psiquiatria ou da psicologia, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde vamos nos levar ao adoecimento. Não como castigo, mas como sequência natural de um caminho que, por ignorarmos que era insano, acaba nos adoecendo. E nós estamos numa série de programas falando sobre como que se faz diagnóstico em psiquiatria, né? Nós vamos ter mais uns 2 programas esse mais 2, em que nós vamos estar falando principalmente agora de uma curiosidade, que era uma coisa que me chamava muito a atenção quando eu estava estudando medicina e depois psiquiatria. Nunca entrei na faculdade de medicina pensando em fazer psiquiatria, mas quando decidi fazer psiquiatria algo me intrigava, porque nessa época eu já era espírita, então eu ficava muito intrigado. Qual é a diferença, né, entre mediunidade e doença mental? Né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, né? É mediunidade ou é alucinação? Né? E aí, dentro deste período em que, desde a minha formação básica na faculdade até a minha residência médica por 2 anos lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, onde eu pude ver bastante coisa lá, e depois nesses anos todos de clínica, já deu para me descobrir como que a gente percebe isso. E na realidade, desde o começo, isso não era nenhum mistério, nenhuma novidade, muito menos na questão espírita. Os trabalhos científicos em Franco da Rocha já eram feitos desde a época do Dr. Franco da Rocha, que data de 1880, 1850, e já estava lá esses trabalhos feitos a respeito dos médiuns. Tanto médiuns de Umbanda, que talvez era mais comum na época, do que o do kardecismo, que veio depois, né? Com o Dr. Bezerra de Menezes, considerado o Kardec brasileiro, que ele não gostava desse apelido, dessa alcunha, vamos dizer assim. Porém, na prática, era uma coisa que eu questionava muito. Então a gente estudava muito na Associação Médica Espírita, ou mesmo na Federação Espírita, os meus estudos particulares, eu pessoalmente, ou coisa parecida, mas sempre ficava uma questão, tá, mas na prática, como é que eu faço para diferenciar? Ah, tem que perguntar para o espírito? Não, isso não é prático, né? Porque se eu pudesse contar com um médium idôneo, de plantão também 24 horas no meu consultório, no meu pronto-socorro, no hospital, isso seria prático, mas não é. E nem sempre a mediunidade ou o médium é idôneo, e nem sempre, sendo idôneo, ela está funcionando, e outra, o médium não é profissão, não tem como ele dar plantão nesse sentido. Aí falava assim, então encaminha para um centro espírita, onde as pessoas vão poder fazer o diferencial, né? Mas como assim fazer o diferencial do quê? Né? Em função do quê? Já que se você for num centro espírita e for lá com uma queixa parecida como essa, tipo eu ouço vozes, eu vejo vultos ou coisa parecida, provavelmente, se não uns 90% das interpretações de que isso, eles vão falar, ah, rapaz, você tem mediunidade, precisa desenvolver. E nem sempre é mediunidade. Coisa que a gente até observou na Associação Médica Espírita. Às vezes a pessoa chegava lá, tendo percepções, falando com entidades, aí a pessoa fala assim, não, isso é mediunidade, tem que desenvolver, mas não pode desenvolver agora não, você tem que fazer um tratamento, depois você entra na escola, etc, etc. Niki, né, que eu falo que é o fator Niki, né, no exato momento em que ela começava a fazer o tratamento espiritual, depois de 2 ou 3 desobsessão, sumia a mediunidade. Então eu falei, muito bem, então não é mediunidade? Então era alucinação de verdade? Ou era mediunidade, a mediunidade acabou? Então eu tinha todas essas dúvidas. Na prática, como que você faz? Né? Como que você elabora? E na semana passada eu estava vendo um quadro aqui que nós vamos continuar vendo, que foi um quadro que eu acabei montando em função da mediunidade. E como ela pode transparecer ou dar a entender que a pessoa está doente ou perturbada. A mediunidade é uma faculdade como outra qualquer que qualquer pessoa tem, ou seja, a mediunidade geral. Todos nós sofremos influência dos espíritos, todos nós. E existe a mediunidade específica, que é aquele indivíduo que tem uma formação biológica, psicológica e efeitos sociais e espirituais que faz com que ele tenha
percepções patentes, de ouvir espíritos, de enxergar espíritos. Isso é mais raro, é uma mediunidade que eu chamo de específica. Em alguns momentos, a mediunidade geral pode se tornar específica, temporariamente ou definitivamente. Então, se eu estou perturbado emocionalmente, ou sob efeito de drogas, ou depois de uma doença qualquer, eu posso ter a minha mediunidade, que era geral, tornar específica. Então eu passo a ver, ouvir. Quando eu vou na casa espírita, eu faço assistência espiritual, o que era específico se torna geral de novo, né? E aí então a pessoa diz, então não era mediunidade. Era, só que não era um mediunato, né? Aquilo que era geral se tornou específico temporariamente por alguma questão biológica ou psicobiológica ou biopsicossocial, algum fator fez aquilo acontecer. E existem casos em que, depois de uma lesão cerebral, seja ela por infecção viral ou bacteriana, por um traumatismo, por um derrame, seja lá o que for, por uma intoxicação exógena de alguma substância química que tem efeito deletério no cérebro, depois disso a pessoa começou a ter mediunidade. Isso também pode acontecer, né? Então, como a gente não sabe exatamente o que é que aciona, o que é que liga ou desliga essa mediunidade específica, então a gente tem que tomar um cuidado de não sair aí interpretando, diagnosticando qualquer tipo de sintoma produtivo, que na psiquiatria sintoma produtivo é alucinação, delírio e coisas parecidas, como sinais e sintomas específicos, patognomônicos de doença mental. Não necessariamente é isso. E nós vimos na semana passada num quadrinho, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro, em que eu fiz um paralelo. Ó, bem no meio do quadro, se vocês forem ver, bem no meio está escrito lá, com Jesus, né? E na verdade o que é isso? Se você for subindo na coluna, você vai chegar no mediúnico. Se você for andando para a esquerda, na linha para a esquerda aqui, está mediúnico. Então eu estou dizendo o seguinte, que quando a pessoa tem mediunidade e ela é realmente médium, ou seja, aquele conceito, aquele processo é realmente mediúnico, então, e se isso for feito com Jesus, isso não é patológico. Tá? E nem sempre é patologia. Então a gente vai começar a perceber que do meio do quadro para cima e para a direita é a normalidade. E para cima, olha, para cima para a esquerda, né, olhando de frente, né, e para baixo para a direita é patológico. Então vamos começar a ver uma coisa interessante. Uma pessoa, como nós já vimos na semana passada, normal, está lá em cima, a primeira linha e a primeira coluna. A pessoa é normal e a pessoa é normal. Então, normal significa o quê? Aquilo que mais acontece estatisticamente para aquela sociedade, para aquela cultura, para aquelas pessoas. Então, normal é isso. Isso é totalmente sem nenhum tipo de sintomatologia, certo? Não tem nem... A pessoa vive normalmente sem nenhum tipo de questionamento de saúde física, mental e nem questionamento espiritual. Mas se a gente for andando, nós vamos colocar vendo aqui que dentro da primeira linha, na segunda coluna nós já vimos um cara que normalmente é um paranormal. Nós somos paranormais, todos. Normalmente a gente acerta aquelas cartas Zênia que eu já falei, 30%. Se eu continuar andando, o que é uma mediunidade normal? É a intuição. Todos nós temos intuição. Tá? O que é um normal psiquiátrico? Crises emocionais. Todos nós temos crises emocionais. Então, eu posso ter um piripaque e sarar. Né? Não é doença mental. E o que é um normal neurológico? Ou seja, no máximo que pode acontecer comigo, uma disfunção leve, uma ansiedade ou uma fobia que logo passa com terapias simples e fáceis. Isso não atrapalha a minha vida. Né? Aqueles medinhos, né, de elevador, medinho de barata, essas coisas que não mexem com a gente. Hoje nós vamos ver a segunda linha aqui, um paranormal, né? Uma pessoa que tem percepções extrasensoriais. E aí nós vamos começar a falar sobre ele agora, vamos dizer assim. Se o paranormal é doente, né? Se o paranormal é comum encontrar, qual é a quantidade de paranormal que a gente encontra aí na rua? Como é que a gente sabe que um cara é paranormal? Porque tem muitas pessoas que têm alguns tipos de efeitos, vamos dizer assim, ou de manobras, que fica parecendo paranormalidade. Eu, pelo menos, conheço uns 3 truques em que eu consigo convencer você que eu tenho telepatia, né?
Posso treinar aqui com o Maurício, que está ali me ajudando aqui atrás da câmera, e você vai falar, nossa, eles têm telepatia. E é um truque. E sabe desde quando que eu faço isso? Desde que eu tinha 10 ou 12 anos de idade. Porque era uma brincadeira de salão. E funciona tão bem, que causa uma impressão tão grande de que é telepatia, que as pessoas vão falar que é um fenômeno psigama, né? Que é os fenômenos inteligentes da paranormalidade. Porém, a gente sabe que nem todo paranormal é médium, mas todo médium é paranormal. Então, um paranormal, ele vai captar coisas que é daqui, ó, do meio a meio. Vou ler o pensamento do Maurício, vou fazer aquela coisa andar ali no chão, que é a telecinesia, né? A telepatia, ou coisas parecidas, os fenômenos psigama, psicapa, né? Mas quando você começa a ter na paranormalidade fenômenos psiteta, né, que é essas letras do alfabeto, já significa o quê? Opa, tem uma inteligência que não está aqui presente em nenhuma das pessoas que eu estou vendo, assim, pessoalmente. Então eles chamam isso de inteligência extracerebral. Um nome bonito para espírito, ok? Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo, mas não esqueça de ligar para nós aqui da Rádio Boa Nova e fazer do Clube Amigos da Boa Nova. A sua filiação para nós é importante. Se você não puder se filiar, pode fazer uma contribuição, assim, esporádica, ou indicar quem queira. Por isso, liga para nós. O Espiritismo pede ajuda, a casa precisa de sustentação para manter tudo isso aqui funcionando e essas informações chegar até vocês. Está aqui o telefone, 0800 12 18 38. A gente aguarda a sua contribuição. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. A FEAL traz uma nova forma para você fazer a sua contribuição e manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Agora sua doação para o Clube Amigos da Boa Nova pode ser feita através do cartão de crédito de forma simples, rápida e segura. Basta baixar o aplicativo em seu celular ou doar pelo próprio site da Toque Help. Clique em doação e pronto, já estará contribuindo para avançarmos em um mundo de regeneração que tanto esperamos. Se preferir, pode doar mensalmente. Basta escolher a nossa campanha, clicar em doação mensal e selecionar o valor desejado. Acesse www.toquehelp.com.br e contribua para que possamos espalhar ainda mais a mensagem do bem. Aqui eu tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública. Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. Aqui eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar meu sonho. Agora que você já tem a sua nota do Enem em mãos, não perca as inscrições do SISU, do ProUni e do FIES. É a sua chance de entrar em uma universidade pública ou particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Novamente na TV, no ar, e estamos aqui falando sobre diagnóstico em psiquiatria e uma coisa interessante, que é onde esbarra o espiritismo com a psiquiatria, é alucinação ou é mediunidade, né? Faça a sua pergunta, faça suas considerações, uma colocação, participe com a gente aqui, em que você pode falar através do nosso WhatsApp, que é esse número que você vai ver aqui agora aqui embaixo, para você poder conversar conosco, né? Falar, fazer a sua pergunta. Pode ser também através do YouTube, né, que tá no ar ao vivo agora, você pode fazer as suas considerações que vão estar passando para a gente aqui, ou também pelo e-mail, né, que é novamente na TV, que vocês vão ver também aqui embaixo qual é o nosso e-mail, novamente, @tvmundomaior.com.br e pelo WhatsApp, ok? Você chegar na hora aqui comigo, já estou até com o celular na mão aqui, o telefone é 99643-3827. Estamos aí à sua disposição. Faça seu questionamento, sua pergunta, que pode ser do assunto ou não, tá? Mas a gente vai estar disponível. E voltando às nossas vacas magras, estamos falando aqui então da paranormalidade, tá? A paranormalidade, ela existe, então você não dá diagnóstico disso. Porém, existe, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, o que seria normal para ir para o patológico,
tá? E do mais simples para o mais complexo, do mais leve para o mais grave, vamos dizer assim. Então, o que é uma paranormalidade normal, né? Talvez seja aquela que todos nós temos, que são pressentimentos, tá? Pressentimentos no sentido de que, muitas vezes, não é necessariamente ler pensamento dos outros, mas a gente tem uma perspicácia, vamos dizer assim, de juntar fatos, ideias e um sentimento dentro da gente que, apesar de toda a razão, né, toda a matemática dizendo de uma coisa, mas dentro de mim eu sinto outra. Então eu vou lá e faço o que eu sinto, eu faço o que eu pensei, vamos dizer assim. E isso é o que nós chamamos de pressentimento. Eu começo a prever coisas ou pressentir coisas, por isso que fala pressentimento, não estou previsando, não é uma previsão, estou pressentindo. Então se você pedir para a pessoa falar, me explica por que você pensou isso, não, eu não pensei, eu senti, né? Depois se você vai caminhando para a direita no quadrinho, um paranormal. Então, o que é um paranormal que é paranormal também? Ou seja, realmente é um paranormal. Não é só uma paranormalidade normal na vida da gente. É quando você faz aqueles testes, as cartas Zener, né? E eles acertam mais do que 30%, né? Alguém já deve ter ouvido falar dessas cartas Zener, né? A carta Zener é um teste, eu já até expliquei aqui uma vez, em que você coloca um tapume aqui na frente da pessoa, né? E do lado de cá sou eu, vamos dizer assim, o cientista que está testando a paranormalidade de quem está lá atrás. Então ele não me vê e não vê o que eu estou fazendo aqui. E do lado de lá, então, tem uma pessoa que a gente acha que é um paranormal. E essas cartas são 5 símbolos, quadrado, estrela, círculo, ondas e triângulo. E são 5 vezes isso, então são 25 cartas. E você vai embaralha essas cartas e vai abrindo. Você olha para ela, né? E você fala, já estou vendo a carta. Aí ela vai falar assim, já captei, né? Significa que ela está dizendo assim, ó, eu já sei o que foi que você viu, tá? E ela vai, como é que chama? Anotando. Uma pessoa que tem paranormalidade normal acerta até 30% das cartas. Quem tem uma paranormalidade vai acertar mais do que 30%, 70%, 80% acerta. Então você fala, essa aqui ela tem uma capacidade de ler pensamentos. É um teste que nós fazemos para fenômenos psi-gama, ou seja, de efeitos inteligentes. No caso aí é a telepatia, ok? E se você for caminhando naquele quadro para a direita, você vai ver o que é um paranormal mediúnico, tá? Porque pode existir um paranormal que consegue captar informações que vêm de um plano espiritual, que não vem das outras pessoas aqui, que é o que aquele padre Quevedo, né, alguns outros, nossa, esqueci o nome, parapsicólogos ligados à religião, que falam que isso não existe, que espírito não existe, que tudo é uma questão de fenômeno cerebral. Isso também existe, tá? O fenômeno cerebral, ou seja, não tem nada de espírito, é mente com mente, ou seja, não tem, é um fenômeno neuroquímico, físico-químico, elétrico, de transmissão de pensamento. Esse seria o paranormal normal. Mas existe o paranormal mediúnico, porque ele consegue captar pensamentos ou sentimentos ou coisas de pessoas que não estão mais com a gente aqui, tá? Aí então é o que a parapsicologia oficial e não religiosa diz que isso chama-se fenômenos psiteta, ou seja, do que eles nomeiam como memória extracerebral, que é um nome bonito para espírito, né? Tudo bem. Aí esse médium, esse cara, que tem a paranormalidade mediúnica, vamos dizer assim, ele não é médium, tá? Ele tem o que nós chamamos, eu intitulei isso de medianismo, né? Ou mediunismo, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da tecnologia, não sabe para que serve mediunidade, ele até sabe que vem dos espíritos, mas ele não sabe interpretar isso de uma maneira com a ética e a moral do Evangelho, do Cristo. Para ele é só uma fenomenologia. E é capaz que, se ele não tiver nenhuma ética, nenhuma moral ligada a Jesus, ele vai querer fazer disso um uso pessoal, né? Por exemplo, então, já que eu estou falando com algum espírito, me diz aí qual vai ser o próximo número da loteria, né? Se é um fenômeno mediúnico, é uma paranormalidade, por que eu preciso ter ética, né? Claro, então a gente chama isso de mediunismo, ok? E depois tem aí o que é o psiquiátrico
e tem o neurológico. Mas o Maurício também falando aqui, que antes de eu falar mais sobre isso, que tem um zap aqui. Vamos ver quem que está nos falando e está falando o quê. Só que aqui eu vou ter que pegar o meu zoiador, né? Porque o prazo de validade passou, né? Olha aqui. Então quem mandou para a gente aqui uma pergunta foi Fernando Monteiro, de Três Corações, Minas Gerais. Boa tarde, doutor. Uma dúvida. Certa vez fui em uma reunião de Santo Daime. Achei maravilhoso, mas vi um parente meu desencarnado. Como saber se ele realmente estava lá comigo ou foi uma projeção da minha mente? Agradeço se puder ler minha mensagem. Então, eu que agradeço você ter mandado sua mensagem para nós. Um grande abraço, diz assim. Então, Fernando, é claro que quando eu estava falando exatamente sobre isso, o que você teve foi um fenômeno de mediunismo. Pode ser projeção da sua mente? Pode. Os espíritos usam projeção nossas para nos dar esse recado? Usam. E aí, a gente fica tentando entender para que então que essas coisas existem, que é porque eu estou começando, por isso que eu estou falando sobre isso, né? Essa fenomenologia toda existe para quê? Só para mim diagnosticar quem é doente e quem não é? Não. Provavelmente, talvez você possa ter feito uma projeção porque você estava sob efeito de alucinógenos, que são substâncias químicas psicoativas que vão fazer com que você tenha talvez a área da sua imaginação. Nós vamos falar sobre isso aqui, o que é uma pareidolia, o que é uma fantasia induzida por substâncias químicas psicoativas. Não sei, você não tem como adivinhar qual é a sua ligação afetiva com ele, ou qual é a ligação afetiva dele com você. Ele até pode, enquanto espírito, estar perto de você, né? Talvez preocupado, ou querendo te ajudar, ou simplesmente querendo ajuda. No momento em que você alterou o teu cérebro, entrou num estado alterado de consciência, a sua paranormalidade pode ter chegado ao nível de uma paranormalidade mediúnica, causada pelo uso da droga. E isso, então, pode ter causado um fenômeno de mediunismo, na qual não é que você viu o seu tio, mas teve a impressão, a senso-percepção, a percepção de uma imagem no teu cérebro de uma coisa que você não viu. Isso pode acontecer. E os espíritos usam muito isso. Se eles precisam te fazer alguma imagem, alguma coisa, eles conseguem, de uma certa maneira, os que têm superioridade, o conhecimento, às vezes tem conhecimento, mas não tem superioridade, e de fazer você perceber coisas que os seus olhos não viram. Por isso que é senso-percepção. Então, a sensação que o meu olho tem é percebida aqui atrás no cérebro, no lobo occipital. Então eu posso, por exemplo, dar uma alfinetada aqui no meu cérebro e ter a sensação de que eu vi uma coisa, mas eu não vi. Foi só uma percepção, é uma questão neurológica. E isso pode acontecer por efeitos químicos. Você podia não ter tomado o Santo Daime, né, como você falou. Você podia estar trabalhando numa fábrica que produz produtos químicos, de repente teve um vazamento de um gás inodoro, mas alucinógeno, e começar a achar que seu tio estava lá, dando ordens na fábrica. Pode acontecer. De qualquer maneira, o que eu pego disso que é interessante? Se você, sob efeito de um alucinógeno, que no caso é o Santo Daime, viu o seu tio, ora por ele, não é? Porque em algum momento, seja uma fixação sua, porque está fixado na sua mente, essa pessoa é importante para você. Ou se foi induzido por um espírito que aproveitou o teu surto alucinógeno lá para aparecer para você, ou alguém quis falar para você, seu tio está precisando de prece, então é isso que importa. Por isso que para os espíritos, nome, endereço, idade, se é verdade ou se não é, não interessa. O que interessa é que foi transmitida a mensagem. E a mensagem nem é simplesmente a mensagem cognitivamente perceptível. É o que conseguiu mexer no coração das pessoas, porque é o sentimento que vale, não é a razão, né? Não é o fato de você esquadrinhar um sentimento que você entendeu o que ele significa. Por isso que eu estou te falando, pode ter sido sim. De qualquer maneira, a lembrança positiva do seu tio faz com que você se ligue a ele. O que eu sugiro é entrar em contato com ele, sabe, em pensamento, dar um abraço nele em pensamento, orar para ele, ou cantar para ele, ou falar com ele, o que você lembra dele. Se por acaso a lembrança não é boa, porque às vezes é uma lembrança de alguém que nos foi um desafeto, ou deixou a gente numa situação difícil, ou fez coisas que nos magoaram, de qualquer maneira é um bom momento de você poder rever ressentimentos, né? Parar com certas ideias ou pensamentos, ou seja, está te dando uma dica de quê?
Desfaça esse mal-estar dentro de você, aproveitando essa lembrança que surgiu dentro da sua mente, sob efeito aí do Santo Daimon, ou seja lá o que for, ok? Por isso que nós estamos falando aqui que a paranormalidade pode se tornar a próxima da mediunidade por um efeito que não é exatamente mediunidade, mas eu chamo isso de mediunismo, né? Tem muitas religiões que, por perceber o mediunismo, fazem uso dele para fins de tratamento, de cura ou até de evangelização das pessoas, que é apenas usar um instrumento. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para atender outro WhatsApp e continuar falando desse quadrinho aqui sobre é mediunidade ou é alucinação. Até já. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Sabe aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br e acesse a aba Como Doar para maiores informações. Afinal, compartilhar algo com o próximo é sempre bom, porém compartilhar conhecimento é melhor ainda. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Novamente no ar, estamos aqui num programa que fala sobre a doença mental à luz da doutrina espírita. E hoje nós estamos conversando sobre diagnóstico em psiquiatria e chegamos num momento em que a gente pergunta assim, e aí, é alucinação ou é mediunidade? Né? Nós vamos conversando sobre isso, onde caminha, o que é do normal para o patológico. Lembrando que o que seria uma mediunidade sadia é a mediunidade com Jesus. E naquele quadrinho que nós estamos vendo aí, nós estamos na segunda linha. Passamos aí na terceira coluna, que é o paranormal mediúnico. Então, eu posso ser um paranormal e de vez em quando ter contato com o plano espiritual, e isso chama-se mediunismo, porque na realidade são comunicações aleatórias, sem muito sentido, e que normalmente às vezes não são ideias edificantes, ou se tem algum aconselhamento, é algo muito pessoal, muito particular, que não tem interesse coletivo, vamos dizer assim. A gente chama isso de mediunismo, vamos dizer assim. Se você for mais para a direita ali, você vai encontrar o que é um paranormal que chega a ser psiquiátrico, tá? Aí é uma coisa que eu peguei lá do Dr. Hernani Guimarães de Andrade, tá? Eu venho colecionando essas informações há tanto tempo que agora que caiu nesse quadrinho aqui. O Dr. Hernani, olha, pode fazer sua colocação aqui pelo WhatsApp, tá? É só você fazer sua pergunta, 996433827, tá aqui, ó. Vem para mim, eu faço a pergunta. Eu vou fazer a consideração junto com você, tá bom? Seja bem-vindo. E o Dr. Hernani Guimarães estudou muito os fenômenos de poltergeist aqui no Brasil, né? Que é espírito batedor, traduzindo do alemão, que são espíritos de efeitos físicos, né? Que fazem coisas acontecerem materialmente falando. E tem um caso interessante, que é o poltergeist de Suzano, que é aqui pertinho, né? E que tem muitos fenômenos de pirogenia, né, que é fogo que surge do nada, por exemplo, começa a pegar fogo de dentro do colchão ou de dentro de um molho de roupas, do guarda-roupa. Fenômenos também, por exemplo, de pedras que caem dentro da casa, pedras grandes, e bate assim, e você vai olhar, poxa, entrou pelo telhado. Não tem nada, não quebrou telhado, não quebrou janela, não quebrou nada.
Então, fenômenos psicapa, de telecinesia, de transporte, vamos dizer assim. Então, havia chamados, e o Dr. Hernani, como um parapsicólogo internacionalmente respeitado, né, porque apesar dele ter a sua ligação, eu estou dizendo apesar em função de dizer que a doutrina espírita não é religião, mas ele era respeitado como cientista parapsicólogo e não como curioso religioso da parapsicologia. Ele era chamado pelas famílias dizendo assim, olha, o meu filho é paranormal, ele está quieto lá no quarto, começa a cair objeto. Olha, 70% é fraude. Ele descobria, é fraude. Né? São pessoas precisando de publicidade, com carência afetiva, crianças problemáticas, porque naquela época era difícil ter uma câmera que nem essa aqui, né? E câmeras pequenininhas também não existiam, mas o Dr. Hernani tinha. Então ele escondia no quarto e via que era o menino que jogava, ou a mocinha que jogava. Porém, isso não significa, como a gente diz, não é verdade que existe uísque falsificado? Tem, não tem, Maurício? Eu não conheço nem o normal, nem o falsificado. Mas por que existe o uísque falsificado? Não existe o verdadeiro? Existe o verdadeiro, não existe? Então, casos em que o Dr. Hernani viu que realmente era poltergeist. Ele então começou a descrever, é uma monografia, eu tenho essas monografias, eu também acho que até dá para achar na Associação Médica Espírita lá, em que ele descobriu que toda vez que existia fenômenos de efeitos físicos, tinha que ter alguém naquela família que era se a gente for falar em termos de mediunidade, um médium doador de ectoplasma, que na parapsicologia eles chamam de epicentro, tá? É a pessoa pela qual aquilo acontece. E aí você vai conversar com essa pessoa, são pessoas que têm algum tipo de dificuldade emocional um pouquinho mais grave. Por isso que eu coloquei aqui, um paranormal psiquiátrico é um epicentro. É o cara que causa problemas à sua volta com a sua paranormalidade. Confusões, pirogenia, coisas que voam, coisas que andam, coisas que somem, né? Aparições, essas coisas. Tem um epicentro. E o pessoal acaba transformando isso em filme, né? Fantasmagóricos que aparecem aí na televisão, entre eles lá o próprio poltergeist, né? Daquela menininha que era ela o epicentro. Entendeu? Nós temos mais um WhatsApp aqui, o Maurício está me falando. Vamos dar uma... Deixa eu pegar o zoiador, né? Aqui. Ok, está aqui, olha. Quem mandou para a gente agora aqui foi Mário Fernandes, né, Mário? Aqui de Barueri, do Alphaville, né? Ele diz assim, boa tarde, doutor João. O uso desenfreado do álcool pode desencadear alucinações ou mediunidade desenfreada? Sim, o Maurício estava conversando com isso até sobre isso agora, né? Sim, sem dúvida. É um caso interessante, eu estava até comentando com o Maurício, que foi um dos meus primeiros casos, quando eu era residente em psiquiatria lá em Franco da Rocha, do ambulatório. O rapazinho também chamava João, né? E aí ele já estava sendo tratado, ele estava bem. Porque o Maurício estava comentando assim, mas não é só esquizofrênico que tem alucinação? Não, você pode ter uma alucinação por outras causas, que não é a doença chamada esquizofrenia. E aí, esse rapaz tinha o que nós chamamos de uma alucinose, uma alucinação crônica, tá? E ele não era esquizofrênico. E como que ele adquiriu isso? Pelo alcoolismo, de tanto beber. Isso pode acontecer de tanto fumar maconha, de tanto tomar santo daimon, de tanto cheirar cocaína, né, e de tanto beber. E ele tinha isso. Eu estava comentando aqui que ele contou a história dele. Eu perguntei, ele estava já em tratamento nos Alcoólicos Anônimos, já estava sem beber, tudo, mas ele continuava tendo alucinação, que era ouvir uma voz que falava coisas feias para ele. Ele ouvia vozes, né? E aí eu comentei com ele, por que ele tinha vindo procurar ajuda, né? Se ele já estava no AA, se ele já estava indo, o que ele estava fazendo? Ele falou, porque foi o seguinte, eu comecei a ouvir essas vozes e num dia desses ela me dava ordens, então ela mandava eu xingava as pessoas, depois as pessoas saíam correndo atrás de mim, mandava eu pular de lugar alto, eu já uma vez já quase quebrei o pé por causa disso. E aí um dia eu estava vindo, eu tinha acabado de comprar com meu salário uma jaqueta de couro novinha, e a voz mandou eu jogar ela fora dentro do rio Juquiri, dizendo que eu não prestava, que eu não merecia aquela jaqueta, etc, etc. E ele jogou. Quando ele se viu fazendo isso, ele percebeu que ele estava começando realmente a perder o controle da vida dele, foi quando ele foi procurar o nosso ambulatório, e aí ele começou a ser tratado com isso, melhorou, as vozes não sumiram, ele falou assim, mas eu já consigo não dar bola para elas, eu consigo não obedecê-las, né?
Então é possível sim, tá? Intoxicações exógenas, seja ela voluntária, que é tu usar droga, álcool, drogas, ou involuntária, quando você se intoxica com algum gás, alguma outra coisa estragada, vamos dizer assim, e se for uma intoxicação exógena, voluntária, sistemática e metódica, como é o alcoolismo, vai lesando o álcool até que você pode ter um fenômeno desse, chamado de alucinose. E isso não é mediunidade, é o que o Maurício está perguntando para mim. Isso não é mediunidade? Pode até ser que alguns espíritos se aproveitem desse canalzinho aberto por uma lesão cerebral e se intrometam, vamos dizer assim, induzindo você, dentro da sua alucinação, a comportamentos inadequados, no qual você vai parecer louco, ou parecer doente, ou vai fazer coisas que depõem contra a sua própria vida, ou colocando a sua vida em risco. Pode acontecer. Então, aí fica um alerta aí, né, no sentido de que usar droga só é gostoso, só é um barato, né, enquanto está lá na brisa. Você pode voltar da brisa no meio de um vendaval, né, então você precisa tomar cuidado com isso. Pode sim. Chegou mais um? Então, olha, chegou mais um zap. Vamos lá, deixa eu ver aqui, pegar o zoiador. Oi, doutor, gostaria de saber, quando você presente e vê a mesma... Opa, deixa eu ver aqui. Oi, doutor, gostaria de saber, quando você está presente e vê a mesma imagem vários dias com a mesma riqueza de detalhes, isso é normal em uma mensagem? Ah, entendi. Quem fez essa pergunta foi Luciana Machado. Não, pode ser. Agora, depende de como você interpreta, tá? Mesmo quando a pessoa tem alucinação, ela é esquizofrênica, ela não é médium, ela está vendo coisas, ouvindo vozes que não existem. E aí a gente comenta com ela, olha, imagina que isso é uma coceira no teu cérebro, tá? Não tem função mediúnica, não tem função paranormal nenhuma, é só uma lesão cerebral, então não coce. Né? O que é não coce? Significa não dê atenção. Ah, mas só me deu remédio e eu continuei ouvindo vozes. Então, talvez o remédio não vai tirar as vozes, mas vai ajudar você a não obedecê-las, você não prestar atenção nelas, né? Isso é importante. Agora, existem alguns fenômenos que podem ser, inclusive, só paranormais, sem mediunidade nenhuma, em que algumas coisas aparecem mais vezes para você até que você comece a interpretar aquilo. Eu costumo dizer assim, se apareceu uma vez, acaso. Apareceu 2 vezes, opa, por que de novo? 3 vezes eu já tenho que interpretar. Eu tenho que tentar entender o que está acontecendo, mas sem ficar na paranoia. Sabe, do tipo, tem alguém querendo falar comigo, tem um espírito encostado, tem uma mensagem de... Nada disso. Lembra-se do teu real tamanho. Deus não precisa de você, mas Ele pode utilizar a tua mediunidade para alguma tarefa que você é apenas um peão, tá? Você vai fazer a tarefa e volta para a sua vida normal, ok? Isso é importante porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Uma sensação, uma vontade de ser importante ou por carência emocional, e aí essas coisas meio paranormais é um caminho rapidinho para a pessoa, como não tem como medir, então as pessoas começam a acreditar e isso tem um ganho secundário emocionalmente falando. Esse seria o caso do epicentro. Às vezes as pessoas têm esse fenômeno de ser um médium de doação de ectoplasma, de efeitos físicos, e tem todas as questões emocionais também um pouco resolvidas e acaba usando a fenomenologia para ganhar atenção, angariar simpatia, quiçá até algum tipo de doação financeira também, né? Que às vezes as pessoas são pessoas, nós somos nós, tudo pode acontecer, não é? Então nós estamos falando aí do paranormal psiquiátrico, né? E agora nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar agora a falar do que é um paranormal neurológico, sabe? Que já com lesão neurológica. Já voltamos aí. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o Mundo Maior em Debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para
0800 12 18 38 e associe-se. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta no programa Novamente na TV. Estamos falando sobre um assunto aí, como fazer diagnóstico em psiquiatria. Tem um monte de programa que já passou, que já falei sobre isso. Hoje estou falando sobre um assunto que é um pouco curioso, sempre foi uma curiosidade muito grande minha. O que é alucinação, o que é doença, né? O que é alucinação ou é mediunidade, né? E antes de continuar, vamos falar do nosso encontro, né? Do Amigos da Boa Nova, né? Que você pode participar. É o 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Faça a sua inscrição, pega as suas informações a respeito dele através dos telefones que estão aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, que é 2458-3214 ou 2456-7109. O 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Um encontro em que a gente pode se ver pessoalmente, né? E isso sempre traz uma alegria muito grande para todos nós. E dando continuidade aqui ao nosso estudo, faça a sua pergunta através do WhatsApp, que vocês estão vendo aí também, vai estar aqui embaixo, 99643-3827, que eu já respondo aqui na hora, chega aqui rapidinho. Eu já tenho um aqui, olha, a Larúbia, de Mato Grosso, né? Ela diz o seguinte aqui, olha, vou pegar o zoiador aqui. Sou de Tangará da Serra, meu nome é Larúbia. Doutor João, a sua explicação está maravilhosa. Cada dia me fortalece mais os ensinamentos da TV Muito Maior. Eu que agradeço o carinho aí, todo mundo aí de Mato Grosso, tá? Obrigado aí pela audiência, pelo carinho, que quando vocês estão ligados conosco aqui, não é para mim, tá? Mas é para a própria instituição, porque a FEAL ajuda as Casas André Luiz. Então, estando em contato conosco, isso ajuda a cuidar dos nossos 600 moradores lá da Casa André Luiz, ok? Então, seja bem-vindo ao seu carinho e todo mundo aí de Mato Grosso, todo mundo está sintonizado com a gente aqui, né? E continuando a nossa colocação aqui, apareceu de novo, pensei que tinha desligado aqui. Na última coluna da segunda linha daquele quadrinho que nós estamos falando lá, lembrando que esse quadrinho, não sei como é que eu posso falar isso sem perder a humildade, né? Fui eu que fiz, né? Eu fui percebendo tudo que eu vi nesses meus 20, 30 anos de formado e fui colocando como se fosse uma graduação do normal para o patológico, né? No sentido da sensibilidade mediúnica e daquilo que não é sensibilidade mediúnica, é só paranormalidade. Então nós estamos fazendo essa leitura de coluna por coluna e linha por linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de maneira que quando você estiver no último quadradinho da última coluna e da última linha, nós estamos com a doença mental grave, certo? E que inclusive aí pode ter fenomenologia mediúnica, mas aí ela é totalmente improdutiva, provavelmente totalmente perturbadora, que pode vir agravar a doença mental, entendeu? Ou seja, às vezes a pessoa não ficou doente mental por causa da mediunidade, não. Mas a mediunidade dela, que todos nós temos, a geral, pode se tornar específica até em função de efeitos colaterais de medicação e ela acabar tendo uma perturbação ainda maior por causa disso. Mas vamos devagar, né? Nós estamos lá falando sobre o que é paranormal normal, paranormal paranormal, o paranormal mediúnico, o paranormal psiquiátrico, que nós vimos que é o epicentro, tá? E agora o paranormal neurológico. Aí nós já vamos começar a ver que já existe uma disfunção neurológica que não é leve, ela já é moderada e já dá as neuroses, tá? As neuroses histéricas e neuroses conversivas são, vamos dizer assim, floridas, sabe? De uma maneira que você acaba só percebendo depois de algum tempo acompanhando aquele paciente ou aquela paciente e que você percebe então que está diante de uma histeria. Aí vem um termo muito interessante, porque, por exemplo, você vê uma mulher andando na rua, uma menina de 15 anos, como às vezes acontece com alguns epicentros, tá? Algumas meninas, que você começa a conversar com ela porque você descobriu que ela não é epicentro coisa nenhuma, tá? O que significa isso? Que ela é que joga os objetos,
Ela que diz que ouve vozes, mas não é verdade. Foi filmado e foi comprovado. Você começa a conversar com ela e tirar dela, ou vamos dizer assim, da mão dela, esses fenômenos, ou seja, está mostrando que é mentira, né, que é uma criação dela, ela começa a entrar numa crise histérica. Desmaia, né, tem tremores, tem o que antigamente o pessoal chamava de crise pitiática. Por isso que vem o nome que as pessoas costumam falar assim, teve um piti, né? Piti vem de pitiatismo, que é um nome antigo para uma crise histérica, que hoje também não se fala mais crise histérica, a gente fala de transtorno dissociativo, que é quando uma parte do nosso cérebro funciona sem que a outra saiba, e eu não tenho consciência disso. Então eu posso ter desmaio sem saber que eu estou desmaiando. E para quem está desmaiando é verdade o desmaio, mas para quem está olhando, parece fingimento. E aí tem umas coisas esquisitas que acontecem, que quem não sabe que isso é um processo patológico, vamos dizer assim, é uma paranormalidade patológica, não organizada, vamos dizer assim, ela pode dar raiva nas pessoas, porque parece que a pessoa está fingindo só para chamar atenção, sabe? Fazendo fricote. E não é fricote. Lembro de casos quando eu ainda era rato de hospital, como a gente fala, no primeiro ano da faculdade de medicina, acabava a aula, tentava para o hospital, porque eu queria ver como é que cuidava das pessoas, né? E eu vi uma cena muito chata. Eu vi uma pessoa tendo isso, hoje eu sei o que é, né? Não via nada, não sabia nem o que era aquilo. Uma senhora, uma moça, né? Não sei que idade, ele devia ter uns 25, 30 anos, estrebuchando em cima de uma maca, né? E aí chamaram o médico olhou e falou, isso aí é piti. Aí eu falei, epa, eu pensei que piti era nome de algum tipo de doença, uma sigla, né? Psicose, sei lá o quê. Eu não sabia o que era aquilo ainda, né? Mas fiquei olhando, porque eu queria saber como é que ajuda uma pessoa assim. Aí eu colei nele, que ele estava conversando com a enfermeira, para ouvir o que ele falava, né? O pessoal não gostava muito de calouro, né? Eu estava careca no hospital. O pessoal não gosta muito porque atrapalha, mas eu me enfiava, fazia amizade com os alunos mais velhos, eles chamavam a gente ia. E aí ele começou a falar, isso aí é piti, isso aqui não é caso para cá, eu sou cirurgião, toma, dá uma injeção de água destilada no músculo. Eu falei, legal, já aprendi uma, né? Piti se trata com água destilada. Aí a enfermeira perguntou, né? Mas, doutor, água destilada ajuda? Não, não ajuda nada, mas dói tanto que quem sabe ela para de encher a gente aqui. Isso é realmente algo, como eu posso dizer assim, desumano ou desconcertante. Quando eu vi aquilo, graças a Deus que eu estudava numa faculdade cuja formação básica é humanista. Na hora, um dia que teve aula com o professor William Kienzler lá, eu fui perguntar para ele, William, o que é isso? Só fala aqui de medicina humanista, mas olha o cara, ele falou assim, olha, provavelmente ele não é nosso ex-aluno, é desinformado, você veja, não é uma pessoa que estudou psiquiatria, estudou cirurgia, estava de plantão e ele mordeu a isca da manipulação de uma pessoa que tem histeria, na qual promove um pouco de raiva, vamos dizer assim, né? Raiva. Você entende que aquilo parece frescura, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, mas não é. É um sinal e um sintoma de uma neurose histérica, de uma neurose conversiva, como a gente fala, né? Que converte em sintomas físicos problemas emocionais. Então isso é o que seria uma paranormalidade neurológica doentia, a ponto que a pessoa faz um quadro desse. E te digo, não é com água destilada que se trata, ok? Várias vezes eu pude depois, nesse mesmo pronto-socorro, fiz o que o professor Willi falou, chega perto dessa pessoa e conversa com ela. Vai falando no ouvido dela, ela está de olho fechado, piscando, enfim, achando que você vai achar que ela não está ouvindo, não tem problema. Conversa com ela, chama ela, se identifica, fala do nome dela, fala que o parente dela está ali perto, você vai ver como ela vai se acalmar. Porque se ela está dissociada, ela está também te ouvindo. Além de estar fazendo tudo aquilo, ela também está te ouvindo. Não precisa causar dor, não precisa fazer nada. E aí você vai ver como é melhor. E aí, várias vezes que eu pude pegar quadros assim, não só lá no Hospital Escola Vladimir Arruda, como também no Pronto-Socorro da Lapa, em vários outros lugares que eu já era médico formado, essa tecnologia que eu chamo que é a tecnologia do amor funciona profundamente, facilmente, principalmente nessas pessoas sensíveis que caminham, vamos dizer assim, da paranormalidade normal, que é pressentimentos, até passando por ser um paranormal normal, depois o mediúnico, o epicentro,
mesmo que chegou ao ponto de ter uma crise conversiva, uma neurose histérica, ela é passível de ajuda sim. Lembrando que se o pior dos homens, né, que aconteceu, que Deus não criou, mas da criatura dele, ele preferiu isso, ele não está deserdado por Deus, por que a gente iria deserdar alguém que está simplesmente em sofrimento emocional, ok? Então nós agradecemos a Deus pela oportunidade da palavra e semana que vem estaremos aqui para continuar discutindo esses casos que e aí? É mediunidade ou é alucinação? Até a semana que vem.